Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um workshop daqui da Visão Lógica, mais uma vez comigo, Edivaldo Henrique, faço parte aqui do time da Visão Lógica. Hoje, o nosso workshop de hoje irá tratar algumas rotinas de manutenção das nossas ferramentas. Mas antes de iniciarmos, vou pedir para vocês curtirem a nossa página, compartilhem com seus colegas de trabalho e se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então vamos lá. A primeira rotina que a gente vai fazer aqui no nosso sistema seria atualizar o nosso ambiente. Porque não adianta eu fazer nenhuma rotina de atualização, de verificação, de análise no ambiente do sistema sem antes previamente estar com o ambiente atualizado. O nosso sistema ele já faz essa atualização automaticamente todos os dias, mas se por algum motivo não atualizou no seu ambiente, é esse procedimento que você tem que executar. Então, primeiramente eu vou acessar a minha pasta aqui do meu programa, minha pasta de instalação, pasta Visão LG. Aqui dentro tem algumas pastas, tem uma estrutura de pastas de arquivos, e eu vou descer até onde encontro os primeiros arquivos ali dessa pasta. Eu vou deletar então esses dois arquivos e vou acessar a pasta prog. Nesse momento eu vou garantir que o sistema vai atualizar todos os arquivos do meu ambiente. Então eu vou recortar todas as aplicações, vou criar uma nova pasta, vou informar que são arquivos antigos e vou recortar, vou colar todos os arquivos lá dentro. Agora eu vou voltar na minha pasta prog, minha pasta Visão LG, e vou executar a atualização automática. Nesse momento ele vai fazer o download de alguns arquivos, de todos os arquivos que ele precisa para fazer o funcionamento. Chegando no finalzinho aqui, ele está expandindo os arquivos e vai atualizar o nosso ambiente. E finalizado com a atualização. Voltando na minha pasta prog, note que todos os arquivos que eu tinha recorpiado de uma pasta e colado em outra, ele fez o download novamente. Ou seja, você garantiu que o seu ambiente está atualizado com as versões dos nossos arquivos aqui no nosso servidor. Nosso próximo tópico é algumas rotinas da tecnologia. Uma das rotinas que mais precisa acontecer dentro do ambiente é a instalação e a reinstalação do gráfico do custos. Aquele ícone que fica disponível para as pessoas que fazem a gestão dentro do escritório. E para fazer a instalação desse programa, basta você entrar dentro da pasta prog e executar o instala gráfico do custos. Ele vai aparecer aqui o nome da pasta de instalação, de escolha, a pasta de dados, basta clicar no botão Instala Precificador de Honorários, que vai aparecer o ícone do programa na sua área de trabalho. Esse mesmo procedimento pode ser executado para um funcionário ou para vários gestores ao mesmo tempo, desde que cada um utilize uma máquina, execute esse mesmo procedimento em cada uma das máquinas, que irá aparecer o ícone aqui na área de trabalho da máquina executada. Uma das outras rotinas seria a instalação e reinstalação do monitoramento, que consiste em executar o instala monitoramento, que também fica dentro da pasta prog. Para fazer isso, você também clica com o botão direito, executar como administrador. Nessa etapa, ele já vai trazer aqui por padrão o nome da sua máquina, e aqui você faz a alteração, o nome do funcionário que utiliza a máquina e o departamento. No caso aqui eu vou escolher o meu departamento em que eu trabalho. Lembrando que ele tem uma marcação chamada servidor de terminal server. Essa marcação aqui, você marca ela se no local que você está fazendo a execução é um terminal server, e se não é um terminal server, você simplesmente deixa desmarcado. Clica no botão OK.
E nessa etapa, ele pede para adicionar nas exceções do antivírus o nosso programa. Basicamente ele faz essa solicitação porque como é um programa que não roda, não tem uma interface interativa com o usuário, muitos dos antivírus acham que é um malware ou que é algo que vai danificar a sua máquina. Então basta você copiar esse caminho e colocar nas exceções do seu antivírus. Depois dessa etapa, clica no botão já acrescentado concluir a instalação. Esse mesmo procedimento tem que ser executado em todas as máquinas dentro do seu ambiente. Se é uma máquina formatada, qual que é o procedimento que eu tenho que executar? O instala monitoramento. Se um funcionário da minha empresa trocou de departamento, qual que é o procedimento que eu tenho que executar? O instala monitoramento. Se dois funcionários trocaram de máquinas um com o outro, qual o procedimento que eu tenho que executar? O instala monitoramento. Então, esse procedimento é o que basicamente precisa ser feito numa das rotinas da tecnologia. Quase sempre é o procedimento que irá resolver os problemas dentro da sua empresa. O próximo tópico seria a reinstalação do servidor. Para fazer isso, dentro dessa mesma pasta, prog, você vai executar o instala servidor, clica com o botão direito e executar como administrador. Vai aparecer essa janela aqui para você. Então, pasta de dados, pasta de monitoramento e destino de instalação. Aqui embaixo aparece o nome da sua empresa e o nome reduzido da sua empresa. Se caso aparecer algum nome diferente do nome da empresa de vocês, entre em contato com a Visão Lógica para a gente saber o porquê que isso está acontecendo. E clique no botão Instala Servidor. Servidor Visão Lógica instalado. Trocar o seu ambiente de servidor, trocar o seu servidor de local, o procedimento de reinstalação e instalação do servidor que tem que ser executado, basicamente é esse aqui. E ele criou aqui na sua área de trabalho o ícone que corresponde ao servidor, que seria servidor Visão Lógica. Próximo tópico seria uma análise de inconsistência do ambiente. E essa análise é feita dentro do botão, dentro do programa Precificador de Honorários. Então vou entrar nele aqui. Aqui nessa tela, a análise a ser feita basicamente verificar aqui quais são as máquinas que estão com monitoramento e quais as que não estão com monitoramento. Então nesse botão detalhes aqui você consegue visualizar todos os funcionários ao mesmo tempo. Então aqui, segundo esse mapa aqui, essa legenda, bolinhas verdes seriam dias de monitoramento, dias que estão com o monitoramento desse funcionário instalado. Bolinhas vermelhas, dias de monitoramento que não estão instalados, ou seja, aquele dia não existe. Pode ser que esse dia represente um feriado municipal ou nacional, ou até mesmo que esse funcionário específico está de férias. Então aqui a Camila, no exemplo da Camila, no dia 10 até o dia 14 ali não tem o monitoramento dela. Ou pode ser também que aconteceu algum problema com a máquina dela, foi para o TI, foi para a equipe de TI e não fez a reinstalação do monitoramento. Então, nesse caso aqui, aparece sempre quando não tem um dia de monitoramento, aparece com bolinhas vermelhas. E por último, seria a exclamação em amarelo, que representa dias com menos de 3 horas de monitoramento. Então, basicamente é essa a análise de inconsistência do ambiente, você conseguir ver todas as informações de todos os funcionários ao mesmo tempo e conseguir ter uma tomada de decisão para cada um deles aqui, se está com a aplicação instalada ou não. Nossa próxima análise seria de integridade do ambiente. Dentro da nossa pasta de origem do programa, pasta Visão Lógica, Visão LG, você consegue encontrar aqui todas as máquinas que estão com o monitoramento instalado. Ou seja, de uma maneira, em uma estrutura de pastas aqui, o programa ele cria automaticamente
uma pasta e atribui o nome dessa pasta, o mesmo nome da máquina instalada. E dentro dessas pastas ele adiciona os arquivos que ele precisa. Então, ou seja, ele descarrega os arquivos que ele precisa dentro dessa pasta, criando uma estrutura de pastas aqui. Nesse exemplo, 2017-04 seria abril de 2017, da máquina PC 001. Então ele descarrega todos os arquivos aqui dentro. Então, no caso, nessa análise, seria mesmo você verificar se está faltando uma máquina aqui no meu ambiente, a instalação do monitoramento, você já consegue visualizar dentro da pasta visão LG se está com monitoramento ou não, através se está aparecendo o nome da máquina ou não. E aí a gente entra numa parte que seria o recalcular. Todas as vezes que você edita alguma informação dentro do sistema, você precisa clicar num botão que seria o recalcular. Fica dentro de opções, botão área técnica, botão força recálculo. Então todas as vezes que você edita alguma informação, você digita um salário de um funcionário, você digita um horário de um cliente, essa informação ela precisa ser efetuada em todas as telas que o programa utiliza ela. Ou seja, é como se fosse um salvar de uma planilha em Excel. Você digita uma planilha e precisa que essa informação salve em todos os locais para que você não tenha uma perda de dado. Então esse botão força recálculo funciona da mesma maneira. Você clicando nele aqui, ele atualiza as informações em todos os locais que ele precisa. Geralmente isso acontece quando está fazendo uma análise do ambiente e aí as informações não estão batendo. A informação do cálculo do programa não está batendo com a informação que você calculou manualmente ou em uma planilha auxiliar. Basta você, se as informações estão corretas, as informações que você atualizou no programa está correta, basta você clicar nesse botão força recálculo e ele vai atualizar as informações e vai deixar o comparativo seu coerente. Próximo tópico seria o reprocessamento de informação. Vou falar um pouco então agora do reprocessamento. Como que faz o reprocessamento das informações? Dentro do botão servidor visão lógica, você tem algumas maneiras de enviar o comando aqui para fazer um reprocessamento. Então, primeira maneira, dentro da caixa de datas, você seleciona aqui qual que é o período que você quer fazer o reprocessamento. Então eu quero do dia 2 do 4 até o dia 27 do 4. E clica no botão enviar comando. Quando você clicar nesse botão enviar comando, aqui na tela de log, vai começar a aparecer os dias de monitoramento daquela pessoa e os dias de processamento que o servidor está processando ali daquela que você mandou o comando. Ou seja, o comando que você enviou aqui, você consegue ver nesse botão de log. Esse é uma das maneiras de enviar um comando de reprocessamento. A segunda maneira é dentro do próprio programa. Então, dentro do programa, você vai dentro do botão opções, tratamento, e aqui a mesma faixa de datas que você encontra lá, você encontra aqui também. Então, a faixa de data você seleciona aqui e clica aqui solicitar comando, que aí ele vai fazer o tratamento dessa pessoa. Desse período, no caso. Aqui você consegue fazer tratamento, mandar comandos também de outras maneiras. Como, por exemplo, somente o funcionário ou somente o dia daquele funcionário. Então, por exemplo, eu seleciono aqui a Diana e eu quero o mês inteiro da Diana. Aqui embaixo no comando ele vai mostrar o código que é desse funcionário selecionado e vai mostrar qual que é o mês que eu quero que faça o reprocessamento. Então, no caso, 4 de 2017. Ou se eu não quero o mês inteiro, eu só quero um dia específico, eu marco essa opção de dias e marco aqui qual que é o dia específico. Então, eu quero dia 1, dia 6 e dia 13. Então, esse formou aqui embaixo o comando que eu quero enviar para fazer o reprocessamento. E aí eu só clico no botão solicitar.
E o próximo tópico aqui seria o acionamento do servidor. Quando você faz a instalação do servidor, ele cria um serviço dentro do computador instalado, dentro do seu servidor. Então eu vou abrir aqui e vou descer até o serviço que ele criou. Serviço do servidor Visão Lógica. É esse serviço que ele cria quando você faz a instalação. Aqui dentro você tem alguns status. Suponhamos que você queira fazer alguma manutenção no seu servidor e aí não pode que nada esteja rodando nesse servidor. Então você pode parar ou pausar esse serviço. Então para isso que servem essas funções. Parar, pausar e quando você está parado ou pausado, você consegue iniciar ele novamente. Esse serviço, ele chama um processo chamado trata captura. Então eu vou iniciar ele aqui novamente. E aí ele chama esse processo chamado trata captura, que por si só é o serviço da instalação. E esse serviço ele inicia alguns outros serviços, como trata captura kernel e trata captura control. Muitas das vezes ele não inicia porque o serviço está como admin. Não está como admin, aliás. Está como system. Ou seja, esse usuário ele não tem elevação para fazer o tratamento. Ou seja, basta alterar aqui para esta conta, procurar o usuário aqui de instalação, de um usuário que tem uma permissão mais elevada e atribuir o serviço a esse usuário com mais elevação. E assim o programa vai rodar automaticamente, sem necessariamente precisar ficar rodando ele todas as vezes aqui, clicando no serviço e executando manualmente. Note que agora o trata captura mudou de sistemas para o meu usuário. Ou seja, um dos problemas que iria acontecer de não fazer a validação ou não fazer a verificação do ambiente já se resolveu pelo fato de fazer a troca do usuário. E até mesmo pelo fato de permissões de usuários diferentes. O usuário sistema é um usuário básico de cada máquina e o usuário que você troca pelo administrador ou pelo seu usuário padrão é um usuário que tem uma elevação maior. Ou seja, quando você troca esse serviço de usuário, ele ganha também essa permissão de elevação aí que o usuário trocado tem. Então, basicamente, essa é a situação que faz com que o serviço não trate e a execução dele manualmente também. Próxima análise seria funcionários computadores login. Então, novamente aqui dentro do botão funcionários, eu vou clicar no botão funcionários computadores login. Dentro dessa tela, você consegue analisar cada um dos funcionários e cada um dos usuários ou máquinas que está associado a esse funcionário, permitindo que você faça uma atualização no ambiente se caso porventura tenha algo incorreto. Por exemplo, aqui, meu funcionário tem esse usuário associado ao meu funcionário. Essa funcionária tem esse funcionário, tem esse usuário associado. Nesse exemplo aqui, o meu ambiente está como login, ou seja, independente da máquina que o funcionário acesse, o programa vai fazer o monitoramento, vai fazer a captura das informações desse determinado funcionário, devido a essa tela estar organizada corretamente. Se é um ambiente por máquina, cada um desses funcionários terá uma máquina associada a ele. Ou seja, independente de qual usuário que ele acessar também dentro dessa máquina, todos esses usuários dessa máquina vai ser associado a esse mesmo funcionário. Então isso são parametrizações que o departamento de TI ou que a pessoa que faz a configuração escolhe dentro do ambiente. E o que representam essas colunas aqui? Então essa primeira coluna são os meus funcionários,
e são os logins ou máquinas que estão associadas a ele. A minha coluna do meio são as máquinas e os usuários que estão com o monitoramento instalado. Você consegue associá-los ou desassociá-los para cada um dos usuários. E a terceira coluna seria os meus terminais servers. Então, terminal server com vários usuários acessando, você conseguiria associar cada um desses usuários a um funcionário seu. E basicamente, se essa tela tiver com as informações corretas, se tiver com um cadastro correto, o seu sistema vai ter uma maior... as informações vão estar mais coerentes em todas as telas que ele tem. Ou seja, enfatizando que ali a importância dos dados corretos nessa tela aqui. E falando então agora de algumas características dos nossos sistemas. Primeiramente, o monitoramento das estações e no servidor. Geralmente, o monitoramento das estações no servidor, ele executa para todos os perfis, independente se tem um perfil só acessando a máquina ou se tem vários perfis, ele faz essa instalação como pública e executa para cada um dos usuários que acessar dentro da máquina. Ele é um programa desenvolvido em C++, ou seja, não vai conflitar com nada dentro do seu ambiente. Ele cria, alguns arquivos para cada um desses usuários que acessa. São arquivos muito leves também. Ele faz essa criação desses arquivos e são alguns arquivos encriptados, Então ele cria esses arquivos dentro da pasta appdata. Vou acessar aqui a pasta, que seria essa aqui, VisionLog. Então ele cria os usuários aqui, ele cria os arquivos de monitoramento dentro dessa pasta, que por sua vez copia os arquivos dentro dessa pasta para a pasta no servidor. Ou seja, para a pasta de escolha de instalação, daqui para dentro. Então não se preocupe, não é um programa pesado, ele não vai conflitar com outras aplicações que você rode dentro da sua empresa, com outras aplicações de outros sistemas contábeis também. E não vai ter nenhum conflito. E com relação à quantidade de arquivos que ele cria aqui dentro, ele cria, todos os dias ele faz uma criação de um novo arquivo, mas porém quando chega em 3 meses ele vai deletando arquivos velhos para dar espaço para novos arquivos, ou seja, essa pasta ela nunca vai ficar lotada, vai ficar pesada aí dentro do seu ambiente. Bem, agora alguns detalhes do kernel, ou melhor, do servidor VisionLogica, seria essa tela aqui do servidor. Ele é um programa feito em VB6 também. Ele é o responsável por fazer o tratamento das informações que são enviadas para o servidor e transformar isso em banco de dados. Ou seja, ele pega os arquivos que foram enviados para o servidor nessa estrutura de pastas e transforma esses arquivos em arquivos específicos de banco de dados dentro da pasta dados. Então são esses arquivos aqui que ele faz a criação. Não são arquivos pesados também, ele simplesmente trata esses arquivos e cria esses arquivos aqui. Esse tratamento ele é feito no período noturno, até mesmo para não deixar nenhum tráfego pesado de informações dentro da sua rede. Exatamente por esse motivo que é feito no período noturno. E falando agora da interface do custos de consulta, ou melhor, precificador de honorário, que seria essa interface aqui, que fica disponível para todos os gestores. Ela também é desenvolvida em VB, e o único propósito dela é fazer a consulta dos arquivos criados pelo servidor, esses arquivos de banco de dados que foram criados aqui no servidor, e trazer essas informações para o visual do programa, simplesmente para fazer as consultas dessas informações, consulta de relatórios, consulta individuais de cada funcionário, de cliente e sucessivamente. O consumo de disco
Na verdade, o programa ele não tem um consumo de disco muito grande. Os arquivos criados, basicamente, vou abrir aqui a pasta para vocês, demonstrar para vocês aqui, que não é muito grande. Cada pasta dessa aqui leva em média, no mês, em 300 KB de dados. Se você fizer a soma ali de arquivos, não é muito grande o arquivo, a quantidade de informação. E esses arquivos eles são enviados para o servidor ou quando a pessoa loga na máquina ou quando ela faz o logoff. Então, esse tráfego de informação ele só ocorre uma vez ao dia. 2 vezes ao dia, no caso. Quando liga, quando desliga a máquina. E como os arquivos são pequenos, basicamente, se a gente for fazer uma conta simples ali de 20 funcionários, com 300 KB cada uma dessas pastas aqui, multiplicar pela quantidade de dias no mês, isso não vai dar nem 120 megas por mês de arquivos. Ou seja, a quantidade de arquivos aí é muito baixa referente ao tanto de informação que o programa demonstra. Ou seja, a memória não vai consumir muito, a memória da máquina de vocês. O tráfego de informação na rede também não é grande. Só é enviado quando liga e quando desliga a máquina. E o tratamento dessas informações é feito somente no período noturno. Por isso que o serviço é instalado no servidor. Falando de backup. O backup ele é uma política de segurança da empresa. Então fica ao critério da empresa a melhor maneira de fazer o backup dessas pastas. Não tem como a visão lógica falar para vocês, olha, vocês têm que fazer o backup todos os dias de todos os arquivos, ou uma vez na semana, ou uma vez no mês, porque isso já tem que ser incorporado na própria empresa. É uma responsabilidade da própria empresa criar uma rotina para fazer o backup. O que precisa fazer o backup é toda a pasta Visão LG. Toda a informação que está dentro da pasta Visão LG precisa passar por backup. Porque dentro da pasta dados é onde que contém as informações de dados respectivos de cada mês. E dentro de cada uma das pastas é onde são depositadas as informações de cada um dos funcionários. Ou seja, toda a pasta Visão LG é importante ser feita o backup. E requisitos mínimos de hardware e software. Para máquina monitorada, não precisa de muita informação. Um processador de 32 ou 64 bits, com 1 GHz ou superior. De memória, 1 GB de memória, 32 ou 2 GB de memória. RAM, e 40 GB de espaço em disco, com Windows 7 ou superior. E para um servidor de tratamento, um processador de 32 ou 64, 1.6 GHz, 2 GB de memória RAM e 64 de espaço em disco, Windows 7 ou superior. A gente estipula um Windows 7 porque é o último sistema disponível pela Microsoft, quer dizer, o sistema mais antigo disponível pela Microsoft, que ainda tem suporte da Microsoft. Mas o nosso sistema funciona também em sistemas operacionais anteriores a este. É claro que se tiver algum problema, é muito provável que seja por causa da instalação do Windows que roda na máquina. Então, pessoal, estamos chegando na reta final aqui do nosso workshop. Antes de finalizar, eu gostaria de mostrar a página de cronogramas dos nossos próximos workshops. Para esse ano a gente só tem mais um aqui de funções avançadas, então clique nesse botão, se inscreva para assistir o nosso próximo workshop. Você também pode assistir vídeos que já foram passados, workshops que já aconteceu. Basta clicar nesse botão assistir e escolher um deles para estar fazendo a visualização da informação aí. A gente tem também o nosso chat. Nosso atendimento é preferencialmente feito pelo chat. Basta clicar nesse botão aqui lateral, fazer o preenchimento das informações da sua empresa e nos chamar aqui caso tenha alguma dúvida. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos. Vou pedir novamente que vocês curtam os nossos vídeos, compartilhem com seus colegas de trabalho e se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos.
Muito obrigado a todos e até mais.